E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre um dos momentos mais interessantes da história do design, que foi a criação de uma das mais importantes escolas de design, que é uma escola que a gente estuda até hoje. Ela revolucionou completamente o ensino de design, o ensino de arte, o ensino de todas as matérias criativas, de todas as matérias projetuais, e eu estou fazendo esse vídeo justamente esse ano, porque faz 100 anos da fundação da Bauhaus. Então ela foi criada em 1919 em Weimar, né, na Alemanha, e ela teve em 3 momentos diferentes. Bauhaus é um tema gigantesco, né? É muito estudado. E eu não vou aqui falar muito sobre fatos e dados, não. Vamos falar um pouco sobre a vida dos estudantes e dos professores, que foi uma experiência pedagógica muito interessante, uma experiência escolar muito interessante, e que mudou completamente o mundo do design, da arte e da criatividade em geral. Então vamos lá. Então, só para a gente dar uma contextualizada geral, a Bauhaus ela é fundada na Alemanha. Ela está entre uma guerra e outra, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então é um período muito turbulento da história da Alemanha. A Alemanha perde a guerra. Então é curioso ver que surge uma experiência tão diferente, tão inovadora, vamos dizer assim, no momento de uma crise tão grande. Como pano de fundo da criação da Bauhaus, a gente tem uma industrialização surgindo, uma crise, né, do artesanato. As belas artes são vistas de uma forma muito elitizada, e a Bauhaus surge justamente aí nessa zona, que é para tentar justamente unir a arte, o artesanato e a produção seriada, né? Então ele tenta juntar tudo isso. Então essa é a parada da Bauhaus. E o que é interessante pensar é que aluno é esse que resolve abandonar sua família, sua cidade natal, e vai para Weimar, numa cidade que tem só 40 mil habitantes, numa escola que acabou de ser inaugurada, ou seja, não tem nenhuma tradição, e avisa os pais que vai para essa faculdade, que não dava para saber exatamente o que fazia a faculdade. Então esse choque é muito engraçado, que agora a gente fala que as pessoas não sabem direito o que é design, o que o designer faz. Imagina naquela época, desses diversos relatos que tem de alunos da Bauhaus, professores, muita gente escreveu sobre isso. Teve um que me impressionou muito, que é de uma aluna chamada Gunta Stoltz. E é incrível a história dela, porque ela é uma menina que ela estudava numa faculdade já, então ela já tinha se formado, ela já estudava numa faculdade de Arts and Crafts de Munique, numa cidade grande, e ela estava descontente com a faculdade dela, ela estava brigando com a faculdade dela. E ela marca uma reunião com o diretor para pedir alterações no currículo, que ela não estava gostando. Então ela era uma pessoa questionadora, que ela não gostava do currículo da escola dela, e aí na sala do professor ela vê um folheto da Bauhaus. E ela olha e fala assim, então talvez eu preciso ir para outro lugar, que é essa ideia aqui dessa nova faculdade, que era a Bauhaus, que era em Weimar, talvez seja mais para mim. E realmente, o folheto, como o Gropius, né, que é o fundador da Bauhaus, escrevia, era muito interessante, é muito apelativo, chamativo. Eu não sei de cor o manifesto dele, mas ele fala assim, vamos unir a arte e o artesanato para um bem maior, ele dá um tom assim. E aí então esse texto chama ela e ela fala assim, vou abandonar Munique e vou para Weimar tentar essa escola nova que está surgindo agora. E ela muito esperançosa de que ela ia fazer um trabalho que ia realmente mudar a situação como estava. Então muitos dos alunos da Bauhaus eram muito esperançosos de que eles estavam fazendo um trabalho que ia mudar o sistema, sabe? Então é muito legal ver isso, e aí claro, né, assim, então a Bauhaus está ali na origem do modernismo, né? Então são pessoas que acreditam muito, que estão mudando, que estão ajudando, que estão transformando, e eles acreditavam muito, tinha um ideal que eles estavam sonhando, e aí tanto o diretor da escola quanto os alunos tinham um ideal de que eles estavam alterando as coisas daquele momento, que eles estavam alterando a situação social, artística daquele momento. Mas é claro que não é fácil você fazer isso, assim. E aí a Gunta fala, num dos relatos dela, que o pai dela era muito bacana com ela. Só pra gente entender, ela era uma mulher no início do século XX, dizendo que ela ia mudar de escola e que ia se mudar para morar nessa cidade para fazer artes, design, para fazer artesanato, alguma coisa assim. Então ela fala que o pai dela apoiou, e ela sempre fala com muito afeto sobre o pai dela, como o pai dela sendo uma pessoa muito querida, que apoiava sempre. A Gunta, ela era super normal. Normal no sentido assim, se a gente fica pensando numa pessoa que é super antiga, do início do século XX, ela era super atual. Então ela escalava, ela adorava desenhar, por isso que ela gostava de fazer esse tipo de coisa. Ela escalava e levava o sketchbook dela, né, o caderninho, e ela saía desenhando lá de cima. Então ela é um personagem assim fascinante.
E ela tinha amigo homem, amigo mulher, ela era uma pessoa muito livre nesse sentido e a família sempre apoiando muito as decisões dela, o que é muito importante, né? Então ela resolve botar embaixo do braço os desenhos que ela já tinha. Então o que ela faz? Ela faz um portfólio dela com os desenhos que ela já tem. Ela faz um portfólio com os desenhos que ela vinha fazendo nessa faculdade que ela estava. E é engraçado ver o trabalho dela. Tem alguns desenhos decorativos e tudo. Ela bota debaixo do braço e sai para Weimar encontrar o Gropius, que é o diretor da escola, e ele vai lá e aprova ela. Então ela pode começar a frequentar a faculdade da Bauhaus, tá? Então ela não morava dentro do campus, ela morava na cidade. E aí ela começa a estudar naquele curso, naquele currículo da Bauhaus, que não é um currículo comum. É um currículo muito estranho e muito estranho para a época. E é engraçado porque muitas coisas que você estudar o currículo da Bauhaus, você vê que tem muita influência no currículo das escolas do design dos dias de hoje. É muito engraçado ver isso. Mas como é que era o currículo? Você fazia um ciclo básico, que era um curso preliminar, que era meio básico para geral, para a galera toda fazer. Era um curso bem radical, para você meio que apagar meio esses preconceitos que você tenha, ou esses vícios que a gente tem. Então era um curso bem forte nesse sentido que você era obrigado a fazer. E aí depois, no próximo ano, que você se dedicava a uma oficina. Aí você podia fazer oficina de metal, oficina têxtil, oficina gráfica, então tinha várias opções para você se dedicar, tá? A Gunta, ela começa o curso preliminar dela. O curso preliminar é super bizarro, né? Ele é dado por um professor chamado Itten, que era um professor, que aí talvez seja um professor mais polêmico que tinha, porque só para vocês entenderem mais ou menos a ideia, você tinha que respirar fundo no início. Então tinha aulas de respiração no início para você poder começar a trabalhar. E tem exercícios que eram fantásticos, assim, que é incrível, que são exercícios sobre material, exercícios sobre cor. Nesse curso básico, dava-se vários conteúdos que são muito importantes até nos dias de hoje. Então as pessoas estudavam as formas, estudavam contraste entre coisas. Então para o Itten era muito importante que as pessoas soubessem a diferenciação entre áspero e liso, pontiagudo, arredondado. Então os alunos começavam a aprender esses conceitos básicos, cor, que é uma coisa fundamental no design. Então ele fazia uma introdução a todas essas questões. Então esse curso preliminar tinha esse objetivo. O curso preliminar, assim como essas metodologias mais progressistas de pedagogia e educação, estava muito em voga, estava em discussão. É claro que a grande maioria da sociedade não queria essas reformas educacionais, mas já se sabia nesse início do século XX que aquela educação mais antiga já não funcionava direito. Então por isso que é interessante ver surgindo, pipocando alguns tipos de metodologias diferentes. O pessoal da Bauhaus foi, né, assim, muito influenciado por uma época que vem surgindo, por exemplo, a ideia do jardim de infância, onde a criança tem que brincar para poder aprender. E essa ideia do jardim de infância, né, se chama de jardim de infância justamente porque tinha uma parte que era de você fazer jardinagem, de você tocar na terra e tudo. Então via-se que a criança desenvolvia melhor isso. Então naquela época as questões sobre educação já estavam borbulhando. E a Bauhaus consegue juntar várias pessoas que têm ideias muito interessantes em relação à educação. Então para quem gosta de educação também é um tema interessante de estudar. A parte engraçada é essa parte mais mística de espiritualidade, de respirações e tudo, que até agora, se você pensar agora, que você precisaria fazer exercícios de respiração para começar a trabalhar. Então são técnicas que agora a gente usa no ramo da criatividade e foram antecipadas lá atrás, né? E foram muito criticadas na época. Então o Itten fazia esse curso preliminar, onde a Gunta participou muito bem, e depois que acaba esse curso, ela foi aprovada assim para passar para o próximo ano, ela escolheu, aí é uma questão, se ela escolheu ou escolheram para ela porque ela é mulher, a oficina de têxtil, a oficina têxtil para seguir, e ela faz uns trabalhos que são realmente incríveis. Eu falo isso se ela escolheu ou escolheram para ela, porque é muito relatado na Bauhaus preconceito em relação à mulher. Então ela era meio induzida a fazer algumas coisas, não podia fazer várias oficinas, então tem muito relato disso, apesar de que a Marianne Brandt entrou na oficina de metal e realmente revolucionou os utensílios domésticos. Então, assim, algumas pessoas quebraram, mas a regra é de que era um ambiente machista e vocês vão ver muitos relatos sobre isso. E eu podia ficar aqui falando horas de todas as experiências, exercícios que eram dados, assim. O curso preliminar talvez seja uma das coisas mais importantes que existe, e as oficinas eram coisas muito importantes. Então foi ali que se consolida uma ideia de um ensino
prático, mão na massa, que você aprende fazendo as coisas e que a criatividade é muito baseado em você experimentar coisas. Então, muitas coisas que a gente fala de criatividade hoje em dia foi antecipado lá na Bauhaus. E aí talvez a Bauhaus estivesse muito à frente do tempo dela naquela época, onde a comunidade caretex, super careta, de Weimar, torceu o nariz por aqueles métodos muito diferentes. Eles fizeram uma vez um campeonato de pipa. Cada um fazia um design de uma pipa e faziam todas voando, o que foi muito estranho para aquela comunidade. Eles dançavam, eles riam, eles se divertiam, eles tomavam banho no rio e a comunidade não achava aquilo legal porque era financiado pelo setor público. Essa situação em Weimar é engraçada porque eles são acusados de usar o dinheiro público para fazer esse tipo de coisa. Que na verdade aquela comunidade não entendia exatamente o que eles estavam fazendo. Foi demais para a sociedade entender tudo aquilo, mas as técnicas a gente usa até hoje. São técnicas de criatividade, são ferramentas que a gente usa que é de experimentar, de não julgar as coisas de antemão, senão você não consegue chegar em nenhuma ideia. É você misturar coisas, mesclar áreas diferentes, ter uma variedade de opiniões. Isso, claro, atualmente a gente sabe que são fatores importantes para um ambiente criativo, mas que na época eles eram precursores, então eles estavam inovando muito. Como toda escola, tinha várias discordâncias, brigas, interesses diferentes. Eu não gostava daquele professor, o fulano não gostava daquele outro, e se discutia muito isso. E isso, por um lado, é muito saudável, né? E isso que é o legal, isso que faz de uma escola, né? Isso que faz de uma faculdade, essa diversidade, essa pluralidade de ideias que a gente tem que respeitar. A Gunta, por exemplo, é uma dessas pessoas que aproveitou muito a faculdade e aquela experiência. Você dá pra ver o trabalho dela mudando muito ao longo da experiência na Bauhaus, como ela entrou e como é que ela saiu, muito mais livre. Ela começou a fazer colaborações, ela fazia a oficina têxtil, né? E ela tem um trabalho que é lindo que ela faz junto com uma cadeira. Então ela estava namorando um cara que fazia cadeira, que era de outra oficina. Um cara, eu falo assim, mas é o Breuer, né? E aí ele fez uns buracos na cadeira, a filha dela conta isso. E ela faz uma costura na cadeira, então ela consegue misturar uma coisa que é o produto com uma oficina têxtil, de tecelagem, que teoricamente não tem nada a ver. Então foi um período muito rico e de várias áreas criativas ali. Tinha teatro, então se você gosta de teatro, vale a pena dar uma olhada. Balé, então são as artes performáticas. Arte gráfica, era muito interessante, tipografia, produto, era completamente fascinante. Aí tinha metal, madeira, tinha várias coisas que eram interessantes, tudo baseado em oficinas. E a Gunta fala que uma das coisas mais importantes para ela no período que ela estava na Bauhaus era a vida. Que ter vivido lá, ter experienciado tudo aquilo, tinha sido tão rico, e é isso que a escola e uma faculdade permite que você faça, né? Que você entre em contato com pessoas, entre em contato com conhecimento. A gente está falando tanto agora sobre educação, né? E a escola, ela tem essa função, né? De você viver aquilo ali de uma forma em que te enriqueça. E a Gunta fala, assim, de como ela se aperfeiçoou ao longo do tempo. E a vida, como ela fala, assim, a vida lá era muito rica, era nesse sentido. E não estou dizendo rica de dinheiro, não. É rica porque de dinheiro eles não tinham muito, não. Alguns eram meio sustentados pelos pais, outros tinham que trabalhar fora. Tinha uma lanchonete lá onde eles comiam, era baratíssima a comida, mas eles relatam que às vezes dava fome neles. Então, assim, não era super ostentação, mas tinha lá uma cantina, uma lanchonete, de tanto tempo saindo uma pancadaria. Tava lendo que uma vez eles estavam brigando porque eles estavam chamando de Mauricinha, ou de elitista, ou de alguma coisa assim. Os meninos estavam fazendo belas artes. Então deu uma briga, e aí dizem, na história da Bauhaus, relata-se que voou cadeira. Mas mas essa cantina dizia-se que é um lugar onde se conversava sobre tudo, aí saía briga e saía coisas muito positivas também. A história da Gunta é muito maneira, porque depois ela se torna professora da oficina têxtil. Então ela faz essa virada que ela é aluna e depois ela se torna professora. Então é interessante o caso dela. E aí você vai ver que tem a carteirinha dela, e aí tá escrito aluna, ela risca e escreve mestre agora. Então a experiência da Bauhaus é uma experiência muito rica e que ajudou muito a formar todos os cursos que vocês virem de design. E eu posso ficar aqui falando horas de vários lados da Bauhaus. A Gunta vira professora, a Gunta depois sai, o Hitler fecha
a Bauhaus. Então tem várias coisas que são muito negativas, eu trouxe aqui mais as coisas positivas, mais para falar sobre um pouco sobre a vida estudantil da Bauhaus e a coisa da educação, e essa educação que era diferente. E é claro que tem várias questões políticas por trás, tem várias questões ideológicas por trás. Então ao longo do tempo o Partido Nazista vai ganhando força, e aquela educação que era muito progressista, quem é muito conservador vê de uma forma muito negativa, né? Então o Partido Nazista fecha a escola, não quer mais que ela funcione. Apesar de terem conseguido fechar a Bauhaus, as ideias que a Bauhaus propunha se espalharam ao redor do mundo, Chicago, Estados Unidos, Europa, em vários lugares. E aí até hoje a gente fala dela com essa importância, essa admiração. Para todo mundo que trabalha com criatividade, a Bauhaus talvez seja um lugar onde a gente vê a criatividade borbulhando, né, de uma forma interessante. Então, se você gosta de educação, se você gosta de criatividade, se você gosta de ensino de criatividade, se você fala sobre ambientes inovadores e tudo, a Bauhaus foi uma experiência de sucesso nesse sentido. Criou alguns dos produtos e estéticas mais emblemáticas que vocês conhecem, então eu sugiro que vocês pesquisem a vida da Gunta para ver como é que acaba a história dela, sobre o trabalho dela, pesquisem sobre as mulheres da Bauhaus que foram muito importantes, procure também sobre alguns professores que fizeram um trabalho muito legal, alguns alunos que fizeram um trabalho bacana. Então essa é a minha homenagem à Bauhaus, que faz 100 anos esse ano, tá bom? Valeu!